E aqui no orçamento e programação, ele vem dizendo, esse conjunto de anúncios faz parte de uma campanha que está usando a otimização do orçamento da campanha. Se houver requisitos de gastos para este conjunto de anúncios, acione aqui. O que você vai fazer? Você vai aqui, ó, adicionar limites de gasto a este conjunto de anúncios. Você tem o mínimo e o máximo. O que significa isso? O mínimo significa que você vai definir qual é o mínimo que o Facebook vai gastar no conjunto de anúncios. Então, por exemplo, no exemplo que eu dei, né, de R$10, você define, você coloca uma campanha CBO e você define, por exemplo, olha Facebook, eu quero que nesse conjunto de anúncios aqui A, você gaste no mínimo R$3 e no conjunto de anúncios B, você também gaste no mínimo R$3. Assim, o Facebook vai gastar o seu orçamento nos dois conjuntos de anúncios, vai trabalhar os dois públicos ali, nos dois conjuntos de anúncios. Ele não vai simplesmente concentrar num e esquecer o outro. E aí você define que ele vai trabalhar nos dois. Então você pode definir o mínimo e o máximo. Então, ó, você tem um orçamento de R$10, eu quero que no conjunto de anúncio A o Facebook gaste no mínimo R$3 e no máximo R$7. E no conjunto de anúncio B, eu quero que o Facebook gaste no mínimo R$1 e no máximo R$3. Lembrando uma coisa, a soma dos mínimos não pode ultrapassar o orçamento total. Isso é óbvio porque se você tem um orçamento total de R$10, você coloca um mínimo de R$7 num e R$7 no outro, o Facebook vai gastar esses mínimos, só que aí ele vai gastar, quanto é que ele vai querer gastar? R$14. E o seu orçamento máximo é R$10. Então, o somatório dos mínimos não pode ultrapassar o orçamento total que você tem na campanha. Então, no mínimo, você vai definir que o Facebook vai gastar algum valor, você vai forçar o Facebook a trabalhar esse conjunto de anúncios também. E o limite máximo você estipula o teto para ele. Só que você pode fazer o seguinte também, você pode pensar, não, eu quero que ele gaste o mínimo, mas eu não sei qual é o teto desse conjunto de anúncios, não sei qual é o meu CPA, não sei qual é o valor que ele deveria gastar. Você simplesmente pode usar só o mínimo. Você deixa o mínimo, aí você vai dizer para o Facebook, olha Facebook, eu vou gastar nesse conjunto de anúncios $2, tá? No mínimo eu quero que você gaste nele $2, e o máximo você vai definir, você vai me dizer qual é o máximo que pode ser gasto nesse anúncio. E aí você vai deixar o Facebook trabalhar também, você não vai só você cercar o Facebook, você vai deixar ele trabalhar, você vai dizer, olha Facebook, você vai colocar uma condição para ele, eu quero que no mínimo você gaste R$2, mas no máximo você vai usar a sua inteligência, o seu algoritmo, para me dizer qual é o máximo que esse conjunto de anúncios merece.